Vamos falar do Mundial de Clubes? A gente separou algumas capas de jornais europeus, para a gente ver um pouquinho dessa repercussão, né? Como principalmente jornais ingleses e franceses falaram sobre o Mundial de Clubes. Bota na tela aí, ô Joãozinho, algumas capas dos jornais aí pra gente. Vamos querer trabalhar, ó. Ah lá, o Daily Star e também o Mirror, né, da Inglaterra, repercutindo aí o Mundial, mas Daily quase Star, eu nada, nunca né? ouvi falar desse Você vê jornal. que o Daily Star tem só uma tarjinha ali, ó, no topo do mundo, on top of the world, mas já o Mirror já tá falando ali, ó, com mais elegância, né, com mais destaque pro gelado Cole Palmer. Aí tem o Sinner ali em cima, campeão de Wimbledon, né, pela primeira vez, Uhum. mas pouco destaque aí no Daily Star, que segundo o Arthur é um jornal desconhecido. O L'Equipe, ah lá, não falou quase Eurocopa nada, hein? feminina em destaque, né? A seleção Exatamente. francesa. Eurofeminina ali com a seleção francesa no grande destaque. E ali em cima, falando dos Bleus, A né? Copa dos Azuis, não é isso? Exatamente. E o Le Figaro Sport, esse sim, dá mais destaque ali, ó. Falando da Copa do Mundo de Clubes e tal, que o Chelsea conseguiu vencer o PSG na final. São essas as capas, ô Joãozinho? Duas da Inglaterra e duas da França. E aí, acho que as discussões voltam a ser um pouquinho daquilo que a gente já falou muito nos últimos dias, né? Muito pouco foram as capas, e aí a gente estava fazendo esse exercício aqui durante as nossas reuniões de pauta aqui para o programa, que destacaram o título do Chelsea lá na Inglaterra, né? E Uhum. aí isso talvez seja um termômetro do Mundial inteiro. A gente falou muito disso aqui, rodada após rodada do Mundial. Não houve um enorme envolvimento com a competição, midiaticamente falando, né, ô Quesada? O que você pode falar sobre isso, da sua visão, você aí de Portugal, mas cobrindo várias praças também, agora que o Mundial está encerrado? Acho que o Fred falou muito sobre isso, né? Assim, os ingleses meio que olharam essa competição como uma competição à parte do que foi a temporada, né? Como se fosse uma pré-temporada. Tá bom, era uma competição importante, mais importante do que uma Florida Cup, por exemplo, ou uma outra competição de pré-temporada, obviamente, mas não se compara um status de Champions ou de Premier ou de qualquer outra competição interna da Inglaterra com o Mundial. A gente tem que ser honesto. É óbvio que daqui a uns anos o que vai contar é o troféu que está lá na galeria em Londres do Chelsea, mas ela não tem o mesmo peso. A gente viu alguns jornais da Inglaterra e eu confesso que eu estava procurando outros também para enviar para o João e não tem assim tanto destaque como teria, por exemplo, no Brasil ou talvez na Espanha, né? Assim, se ganha um time espanhol ou em outros lugares. Eu acho que na Inglaterra viu-se de uma forma diferente e é o natural. Agora, se o torcedor do Chelsea não está feliz com uma vitória contra o campeão da Europa, o Paris Saint-Germain, do jeito que foi, aí também é uma outra mentira. Porque certamente os caras estão muito orgulhosos porque bateram o campeão da Champions por 3-0 de uma forma implacável. O João até me mandou uma mensagem aqui, ele falou, cara, foi até difícil encontrar capas, né? Essa capa aí do Daily Mirror, que aparece só um pedacinho ali, era a capa da parte de esporte, né? Da editoria de esporte do Daily Mirror. Ou seja, pouquíssimo destaque para o título do Chelsea, que é um time da capital inglesa, né? Aqui na Espanha eu tenho a sensação que se, por exemplo, no domingo de ontem, se o Alcaraz ganha o Wimbledon e o Real Madrid vence o Mundial, é o Real Madrid em primeiro plano, o Alcaraz em segundo. Se o Atlético de Madrid ganha o Mundial e o Alcaraz ganha o Wimbledon, é o Alcaraz em primeiro, o Atlético de Madrid em segundo plano. Eu acho que iria por aí. A repercussão do maior e tal, não sei o que, para vender mais jornal também ia ajudar, e existe mais interesse no Real Madrid do que no Atlético, iria por aí. Mas a sensação que eu tenho, assim, eu vivo numa cidade que não teve mundial, né? O Barcelona esteve fora, então a mídia daqui falava mais do João Garcia do que do mundial. Aqui na Espanha hoje está repercutindo mais o Luiz Henrique.
o destempero do Luiz Henrique, a incapacidade do Luiz Henrique de reconhecer um erro depois também é bastante chocante, do que um time vencer o outro, que esse time é campeão do mundo. Tenho a sensação que na Europa, se você pergunta, você prefere ganhar de 3-0 do Paris Saint-Germain e ir para as quartas da Champions ou ganhar de 3-0 do Paris Saint-Germain e ser campeão do mundo? Eu duvido que alguém diria campeão do mundo. Duvido. Acho que todos preferiam estar entre os 8 da Champions e continuar a eliminar um grande rival do que o título do Mundial. Outra coisa é a compensação financeira, quanto que vale. Então, esportivamente, estar entre os 8, ou se fosse de umas 4 para uma semifinal de Champions, eu acho que todo clube grande da Europa iria preferir a competição europeia. Eu estava ouvindo ontem de noite, Otávio, um debate num horário prime de uma rádio aqui da Espanha, que obviamente todas elas abriram com o Luiz Henrique, como o Marcelo falou, ou com a final de Wimbledon. Praticamente não falaram da final do Mundial de Clubes. Aqui na Espanha as rádios têm muita força. E eles fizeram meio que um questionamento de qual era a nota que as pessoas davam para o Mundial de Clubes, né? E me chamou a atenção que praticamente todo mundo deu uma média ali 5, 6 para esse Mundial de Clubes. Que eles sentiram ok, que estava se criando algo, mas que ainda não é o suficientemente atrativo para o público europeu parar e acompanhar a competição. E não sei se em algum momento será, né? Aí aqui já estão falando, ontem, depois do jogo, já estavam levantando o debate de se a FIFA tem que colocar mais clubes europeus. Se tem que abrir, ampliar o leque para mais de um clube, de 2 clubes por país, enfim. Porque, na visão deles, precisa ter mais clubes europeus para a competição ficar mais atrativa. Tipo, nessa temporada aqui, as críticas que eu ouvi não estava o campeão inglês, não estava o campeão espanhol, assim, faltou Campeão times para realmente tornar Português. a competição atrativa. Então, eles bateram assim muito nessa tecla, assim. Então, eu acho que a competição, ela, para o público brasileiro e para o público sul-americano, eu acho que ela é de sucesso, mas para o público europeu, eu acho que realmente para ela conquistar o coração da galera e ter essa repercussão toda, realmente a FIFA vai ter que trabalhar para ter mais clubes que gerem mais interesse na Europa, porque senão... Sim, eu também concordo. Eu concordo que para o europeu, quanto mais europeu, melhor, né? É a visão deles. Então, enfim. Mas eu também concordo que alguns fatores de organização do Mundial e pelo país que foi também fica mais distante do europeu. Primeiro, os horários, né? A gente teve jogos aqui 2, 3 da manhã. Aí você vai falar, isso é certo ou errado? O mundo tem que olhar para a Europa, então? É outro debate, mas é óbvio que um europeu vai falar, não, pô, jogo às 2 da manhã, 3 da manhã, no outro dia eu tinha que trabalhar, não vou assistir. Outra parada do protocolo dos Estados Unidos, que a FIFA acatou dos raios. Parava-se um jogo, como parou Benfica e Chelsea, da forma que parou, e demorou, e voltou depois de 1 hora e 40, e o jogo se estendeu, madrugada dentro aqui na Europa. Mas Os estádios... a FIFA nem tem opção, né? É uma lei. A FIFA pode negociar, né? É uma lei, mas a FIFA pode tentar conversar com as autoridades para que se abra exceções. Pode não conseguir, mas a FIFA pode fazer. Ou então escolher estádios fechados, né? Isso a FIFA Esse pode. É o ponto. Esse é o ponto. Isso a FIFA pode fazer. O ponto é que esse é um dos fatores. Outros, os estádios, né? Pega muito mal uma competição que você quer vender como uma competição de grande nível com os estádios da forma que estiveram vazios, e isso tem a ver mais com a paixão do americano pelo esporte. Obviamente, se fosse no México, os estádios estariam cheios, com certeza. Agora, de resto, é normal que os europeus olhem um nariz torto, exatamente porque no final da temporada dos caras, jogadores querendo férias, os torcedores pensando mais em mercado de transferências do que propriamente em uma outra competição, tudo isso entra na conta. Eu acho que assim, se a FIFA quer o Mundial, porque a receita que tem a UEFA, por exemplo, com os clubes e a FIFA com as seleções, a UEFA ganha a cada ciclo de 4 anos, né, que é um ciclo de Copa, que a FIFA vai ganhar dinheiro de novo, a FIFA ganha dinheiro com Copa do Mundo masculina. É onde a FIFA ganha grana. E a UEFA ganha com Eurocopa e Champions League. Então a UEFA tem as seleções e tem os clubes. A UEFA ganha quase 3 vezes mais dinheiro que a FIFA a cada ciclo. A UEFA ganha 20 bilhões de dólares e a FIFA ganha 7 bilhões e 500 milhões de dólares. Dá quase 3 vezes mais. Então a FIFA quer o Mundial para ela rivalizar com a UEFA, para ela também ter clubes e ela também ter uma competição importante.
Então, o que a FIFA quer é roubar um pouco do bolo europeu. Então, ela precisa fazer as coisas para os europeus, querendo a gente ou não, porque a gente está falando que é um sucesso para os sul-americanos, mas a torcida do Urawa Reds foi. Uhum. Torcida do Al-Ahly, acho que teve presente em grande número também nos jogos de primeira fase. E se tivesse condições, outras torcidas iriam fora os europeus. A gente teve os jogos do Chelsea em Stamford Bridge na temporada, um estádio para 40 mil pessoas, é um dos mais difíceis de se conseguir ingresso. É tudo sold out desde muito tempo. E a gente teve um Chelsea Fluminense que os caras baixaram o preço dos ingressos de US$ 400 para 15, porque você tinha que encher o MetLife Stadium, lá um estádio para 100 mil pessoas, e que não tinha gente para ir, tinha só a torcida do Fluminense. Então, é colocar mais europeu. A intenção deles é passar de 32 para 48, ser mais 6 vagas para a Europa, mais o país sede. Muito provavelmente o próximo será na Europa, então seriam 16 vagas a mais, sendo 7 para europeus. Eles vão pegar quase metade das próximas vagas para o Mundial. Isso iria dar um cala-boquinha nos grandes clubes que estão fora e que estão chateados, né? Barcelona, Liverpool, estão vendo a grana que os outros estão ganhando, o prestígio que pode dar, e eles estão fora. Então, esses clubes vão parar de reclamar. A gente vai ver menos declarações contrárias, porque você não pode falar quando você está lá. O que o Rafinha falou, por exemplo, acho que ele está certo do que ele falou. Só que ele não falaria aquilo se o Barcelona tivesse. Não falaria. Ele não falaria que ele quer férias, não quer estar jogando se o Barcelona tivesse, porque ele não pode falar. A liturgia do cargo não te deixa falar essas coisas, te expressar da forma como você quer. E outra coisa é colocar o torneio aqui. Torneio teste, Copa do Mundo e tal, não sei o quê. Então, que 2029 seja aqui, acho que vai atrair mais essa visão do europeu. Ah, mas o centro do mundo tem que ser a Europa? Não, mas é. Não tem Ah, que ser. Mas hoje é. O centro do mundo futebolístico é a Europa. Aqui estão os melhores jogadores, aqui está a grana, aqui está a mídia em torno de tudo isso. Então, é trazer mais clubes europeus e trazer o torneio para a Europa. É a chance que a FIFA tem de dar a volta na UEFA. é. E melhoraria esse lance do horário também, né? Do horário não ser atrativo para quem consome. Melhoraria isso que você falou de ter mais vagas para times que ficaram de fora e que, por regulamento, de repente mereceriam estar lá, né? O campeão inglês, o campeão italiano, o campeão português, enfim, times que acabaram ficando de fora por conta desse regulamento atual. E eu acho que politicamente você explicou bem, assim, porque a UEFA consegue no pote dela pegar muito dinheiro em seleções e em clubes, né? E a FIFA só em seleções. Então, se ela Uhum. conseguir transformar também uma máquina de dinheiro através dos clubes, ela não vai largar esse pote de ouro de jeito nenhum. O Maresca, eu acho que é um bom termômetro também. Claro que ele fala isso depois de ganhar, né? Antes ele estava com outro discurso, mas ele na coletiva ontem ele é perguntado, né, sobre a importância do Mundial e tal, de vencer. E aí ele fala que ele observa esse Mundial com a importância tão grande quanto a da Champions daqui a um tempo. Ele não fala que agora tem a mesma importância Uhum. da Champions, né? Mas que daqui a um tempo ele enxerga que pode ter a mesma importância ou até maior do que a Ah, Champions. E o Infantino do lado da FIFA, ele fala: a gente tem que olhar agora para o mundo como se o futebol tivesse três praças, né? A Praça Nacional, a Praça Continental e a Praça Mundial. Ou seja, ele já dá o recado de que a galera precisa se acostumar a ter datas e calendários e esse escopo de competição mundial, é. né? O Mundial que a gente teve, o Corinthians ganhando em 2012, este Mundial começa com o Inter ganhando do Barcelona em 2006, né? A gente teve o de 2000 no Brasil e depois o Mundial de Clubes FIFA começa em 2005, 2005-6, né? É disputado em Uhum. 2006, o Internacional ganhando São Paulo e ganhando o Barcelona com o gol do Gabiru. Antes disso era um torneio intercontinental, não era mundial. A gente chamava de mundial, mas era um intercontinental. Inclusive teve um tempo que foi patrocinado pela Toyota, era Toyota Uhum. Intercontinental, que era para UEFA e Comembol venderem um jogo entre os seus clubes e ganharem um dinheiro e tal. Isso foi diminuindo um pouco de interesse, porque na UEFA não tinha tanto interesse assim dos clubes de disputarem, tal, que negócio, para o Japão, no final do ano, era quase sempre no Japão, aí a Toyota pagava uma grana para ir. Mas o que a FIFA já fez com o Intercontinental foi tomar para ela também aquele torneio, colocar uma chancela FIFA, ver se dava mais importância, depois colocou mais clubes para dar uma inchada ainda maior e você vender mais direitos globais. Você vende Uhum. direitos muitas vezes para o México, para o mercado asiático, para o mercado africano, não sei o que, ganhar mais uma grana com isso. Mas o Intercontinental já era uma coisa de UEFA e Comembol.
que são duas confederações que hoje são muito unidas exatamente porque a FIFA, como todo voto vale igual, as confederações que têm as principais seleções e os principais jogadores, em teoria, se uniram para tentar evitar com que a FIFA se apodere de todo o calendário. A gente está falando sobre política. Ontem um time ganhou do outro de 3-0, a gente fez um programa sobre isso. Mas hoje, tirando o que a gente falou deliciosamente sobre os anos 90, a gente está falando sobre política da coisa. Porque o futebol, e quando a gente fala de FIFA e UEFA, essas coisas, tem tudo isso, o futebol é muito política. Sim, e é necessário falar. Agora o ponto vai ser o que eles vão tomar para os próximos anos. Eu acho que a FIFA está esfregando as mãos, porque ela descobriu uma pequena mina de ouro, ela só precisa fazer alguns ajustes para acomodar outros interesses e acertar o local, né? Principalmente acertar o local. E aí ela vai. Mas Ela não vai é a ela mina de tem... ouro porque ninguém comprou, tá? Quem Não, comprou mas. foi a DAZN que deu a mão para a Arábia Saudita. Exato, mas comprou. É, Ela mas pode fazer assim, outro comprou acordo como esse. dinheiro saudita que quer promover tudo que seja possível para que a Arábia Saudita pareça um lugar legal até 2034. Mas é Por isso dinheiro, que pô, toda Fred, mas é substituição que dinheiro. tinha lá. É, mas assim, se você quer dinheiro além desse, porque beleza, com dinheiro da Arábia Saudita você pode colocar um torneio de par ou ímpar que, se a Arábia Saudita quiser, ela vai pagar 1 bilhão. O valor que tinha um torneio que tem Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, depois um Paris Saint-Germain, Real Madrid, depois um Paris Saint-Germain, Chelsea. O valor que isso tinha, que ninguém pagou, por isso que veio a Arábia Saudita, colocou dinheiro na DAZN, a DAZN foi lá e pagou 1 bilhão para transmitir, é porque não houve interesse. A FIFA tem que gerar esse interesse até 2029 para que Mas mais não, gente não houve compre. interesse porque não tinha o produto, entendeu? Agora o produto existe. Era um produto Mas existe e não experimental. Agora repercutiu, é o que a gente está falando. Será que o, gerou pro- interesse? assim, gerou interesse fora da esfera Europa, com certeza, né? O que a gente viu no Brasil foi um produto de muito sucesso. Ou Uhum. não? Foi um Sim, bom, produto eu de não sei muito as sucesso. audiências, mas eu imagino que sim, porque a repercussão é imensa. Imagino que na Arábia, que também tem uma torcida muito apaixonada, foi um bom produto também. Você falou aqui do Al Ahly, você pode pegar o Esperance na Tunísia. Enfim, agora o desafio da FIFA, já com o produto consolidado é uma palavra forte, mas já com o produto exposto pela primeira vez que foi feito, é cativar os europeus. E com E isso ela tem. esse é o mercado que faz a Esse coisa é o mercado. valer, porque é o mercado que mais Exatamente. paga. Mas o primeiro passo foi dado, que era botar o negócio para andar. E andou, rolou. Teve gente que falava aqui na Europa, quando começou essa ideia, que não ia acontecer. E aconteceu. Se a DAZN não compra, não ia rolar, tá? É, sim. Se não tem esse 1 bilhão, não ia rolar. Os clubes iam mandar o sub-17, iam mandar qualquer coisa, iam mandar os times B. Se não tem 1 bilhão na mesa e me dá 120 milhões se eu for campeão, não ia ter os times Mas a FIFA deu um principais jeito e entrando na porrada na viabilizou. final, não. Independente de onde venha dinheiro, a FIFA deu um jeito e É. viabilizou. Essa grana vem muito do fundo saudita, né? Que na verdade já tinha entrado como patrocinador da FIFA visando a Copa do Mundo lá da frente, né? Lá de Uhum. 2034. Sim, o processo Então de por isso sport que washing deles é de 10 anos. toda a placa publicitária do Mundial você via lá PIF, né? PIF, que é o fundo saudita, as Eu espadinhas. imagino, eu imagino que no Brasil, a cada substituição, se dividia a tela e entrava uma propaganda, né? A todo instante. Sim. E sempre, pelo menos uma vez por jogo, tinha que ser This Land is Calling, né? Não sei se no Uhum. Brasil era traduzido ou não, aqui aparecia em inglês, essa terra está chamando. E normalmente era uma mulher ocidental se divertindo na Arábia Saudita, que é coisa que não acontece. Mas é assim que eles querem transmitir a imagem do país deles. Passar Então, a eles imagem, né? mostravam antes da bola rolar, no intervalo, depois da bola rolar e com a bola rolando. É o processo de limpeza da Arábia Saudita que eles estão querendo fazer, e eles estão usando o futebol para isso, e a FIFA deu a mão para eles.